Meu nome é Jéssica, eu sou mediadora de espanhol aqui no PBS e hoje eu trouxe mais um Explica Melô pra vocês, que é o nosso quadro onde a gente resolve questões dos nossos simulados, questões de vestibular, e o tema de hoje é trabalho na contemporaneidade. Bom, trabalho na contemporaneidade. O que seria esse tema? Eu separei 3 exemplos de assuntos que poderiam ser tratados dentro desse tema para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, o que seria esse trabalho na contemporaneidade? Seriam assuntos que abordam as formas de trabalho atuais. Então, o que poderia entrar dentro disso como exemplo? Uberização do trabalho, o trabalho remoto, que é algo que a gente tem vivido aí bastante esse ano. A atuação da mulher no mercado de trabalho atual, o Enem, já trouxe algumas tirinhas da Mafalda falando sobre esse assunto. Então, basicamente, trabalho na contemporaneidade é isso. As formas de trabalho na nossa sociedade contemporânea, ok? Hoje, então, eu trouxe um texto, da prova do CEDERJ de 2016, que trata do tema, e eu separei 2 questões pra gente resolver junto e pra só vocês terem uma ideia de como funciona o tema nessas provas, ok? O texto ele é um pouquinho extenso e ele fala basicamente sobre o movimento Noite debout, que surgiu na França, que em espanhol ficaria algo como Noche de Pie ou Noite de Vela, em que as pessoas ocupavam as praças durante a noite para reivindicar alguma pauta, que no caso era uma lei trabalhística, e posteriormente eles começaram a abraçar outras causas. Então o texto, ele em geral fala desse movimento. Bom, a primeira questão que eu trouxe para vocês é a questão 36, e ela é perigosa. Por quê? Todas as alternativas, de alguma forma, são o que a questão está pedindo, que é uma reivindicação do movimento. Então, todas as alternativas da questão são reivindicações desse movimento. Mas quem assistiu o nosso vídeo de dicas de resolver questões de pré-vestibular, feito pela mediadora Larissa, deve ter matado essa de cara. Por quê? Tem uma palavrinha-chave na questão que ajuda a gente a matar a resposta, que é a principal. Ou seja, todas são reivindicações, mas qual é a principal delas, a mais importante? Bom, se a gente voltar no texto, logo no iniciozinho dele, a gente vai ver que o movimento começou para reivindicar a nova lei trabalhística. E posteriormente ele acabou abraçando outras causas, como a causa dos refugiados, por exemplo. Então a nossa resposta correta é a letra A, retirada de la nueva lei laboral. Por quê? Porque o movimento começou em função disso, o objetivo principal era esse, e posteriormente ele começou a abraçar outras causas. A próxima questão é a questão 39, e é uma questão de léxico. Como assim uma questão de léxico? Se você está aqui com a gente desde o início do ano, assistindo todos os nossos vídeos, você deve saber que desde lá do iniciozinho a gente fala que o que uma prova de vestibular quer analisar de você é a sua capacidade de interpretação e compreensão de um texto em uma língua estrangeira. Então, o que essas questões de léxico fazem? Elas tiram, geralmente, um trecho do texto e destacam uma palavra e pedem o sentido dessa palavra naquele trecho. E geralmente o sentido dessa palavra é importante para você entender o sentido completo do trecho. Então não é que eles pedem qual o significado literal dessa palavra. Não, eles pedem qual o sentido que ela está transmitindo naquele contexto. E essa questão que eu trouxe para vocês é semelhante. A palavra em questão é hartazgo. E o que é hartazgo? Denota algo que já está cheio, que já está completo, em excesso, fartura, algo do tipo, algo em excesso. E nesse texto tá na seguinte frase: quienes participam intentam manifestar su hartazgo de la forma em que funciona el mundo atual. Então, olhando para o texto,
tendo essa ideia de que o texto é bem politizado, o que essa palavra está fazendo nesse contexto? Ela está apontando para o nível de insatisfação desses manifestantes com o mundo atual, com a política governamental. Então, é como se eles estivessem de saco cheio, na nossa expressão, né, falando em português. Aí que estaria a ideia de fartura, de algo em excesso. Então, é como se eles estivessem fartos com o mundo atual, fartos com a política governamental. Então, aqui, a resposta correta dessa questão é fastídio. Esse é o sentido que Artásio está indicando aqui, ok? Bom, tem mais 3 questões nessa prova, então eu acho que seria legal que vocês baixassem a prova, lessem o texto novamente e lessem e tentassem fazer as questões, e em caso de dúvidas vocês procurassem a gente, ok? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo. Beijo!